A vingança silenciosa do Titã. Um conto de arquitetura e ruína. Antes de mergulhares nesta história de traição e poder, carrega no botão de gosto. Subscreve o canal, não vais querer perder o que vem a seguir. Ele entregou-lhe os papéis do divórcio com a mesma indiferença casual com que lhe oferecia o sal. Após 10 anos de casamento, Adriano Souto decidiu que a sua esposa, Helena Valente, era um modelo desatualizado, pronto a ser trocado por algo mais jovem e elegante. A sua secretária sorriu para si mesma a planear a sua nova vida, financiada pelo generoso acordo econômico que tinha a certeza obteria. Adriano via Helena como uma artista tranquila e modesta, uma mulher que ele tinha superado há muito tempo. O que ele esqueceu, o que ignorou com tanta arrogância, foi o apelido dela, Valente. Ele casou-se com a filha de Simão Valente, um homem que não só jogava no xadrez das altas finanças, mas era dono de todo o tabuleiro. Esta não é apenas a história de um divórcio. É a crônica de como um titã da indústria ensinou ao seu arrogante ex-cunhado o significado brutal e verdadeiro da palavra bancarrota nas ruas de Lisboa. A fratura e a traição. O silêncio na sua imensa penthouse no bairro do Restelo tinha se tornado uma entidade viva. Respirava nos espaços entre as respostas curtas de Adriano Souto e as tentativas desvanecidas de conversa de Helena Valente. Durante o último ano, o silêncio tinha crescido, alimentando-se de cenas perdidas, noites no escritório e o omnipresente e enjoativo aroma de um perfume que não era o dela, uma gardênia barata, mas persistente, que se agarrava às lapelas dos seus fatos de Savile Row. Helena percorreu o bordo do seu copo de vinho. O tinto profundo de um douro contrastava com o mármore branco estéril da sua ilha de cozinha. Era o seu 10º aniversário. A celebração, como a sua comunicação, era inexistente. A fechar um negócio enorme, Helena. Não entenderias a pressão. Ele tinha enviado por mensagem há 3 horas. A condescendência era um toque familiar. Nos primeiros anos, ele tinha admirado o trabalho dela como arquiteta em ascensão. A sua visão para o design sustentável e os espaços focados na comunidade. Agora ele chamava-lhe o seu pequeno hobby, um passatempo pitoresco para uma mulher que não tinha de se preocupar com uma carreira real. Ele esquecera-se de que o seu pequeno hobby tinha ganho a nomeação para o prestigiado Prêmio Valmor há 5 anos, um feito que ele tinha descartado como um golpe de sorte. A carreira dela tinha sido construída sobre a criação de alicerces, sobre a compreensão dos muros de suporte e a integridade estrutural exigida para que algo perdure. Ela via as rachaduras nos seus próprios alicerces com clareza dolorosa. Já não eram fissuras superficiais, eram fendas abertas que ameaçavam derrubar toda a fachada. A fonte do veneno tinha um nome, Marisa Teles, a sua assistente executiva. Adriano a tinha contratado há 1 ano, elogiando a sua eficiência e atitude ambiciosa. Helena tinha-a conhecido uma vez numa gala. Marisa era toda ângulos afiados e um sorriso predador, com os seus olhos fixos em Adriano um instante a mais. Ela chamou Helena de senhora, a palavra a pingar um falso respeito açucarado que se sentia mais como um insulto. A evidência da traição tinha sido um gotejar lento e insidioso, mensagens de texto noturnas que ele descartava como assuntos de trabalho urgentes, extratos de cartão de crédito com despesas em bistrôs franceses íntimos onde Helena nunca tinha ido. A forma como agora guardava o seu telemóvel como se fosse um segredo de Estado. Helena não era tola,
mas era uma romântica, uma crente nos votos que tinham feito. Ela tinha tentado falar com ele, fazer pontes sobre o abismo que se tinha aberto, mas era como falar com uma parede bonita e impecavelmente vestida. Às 22h47, a porta de entrada finalmente fez clique. Adriano entrou, afrouxando a sua gravata de seda, com o rosto avermelhado por uma energia triunfal que não tinha nada a ver com o trabalho. O aroma à gardênia era mais forte do que nunca. "Conseguimos!" anunciou, atirando a sua pasta para cima de um cadeirão de couro. "Ganhamos o contrato do desenvolvimento Porta do Sol. Isto é grande, Lena, é o grande. A Souto Arquitetura Inovadora vai para o próximo nível." Ele não mencionou o aniversário deles, não perguntou onde ela tinha estado ou como tinha corrido o dia. Caminhou diretamente para o móvel bar e serviu-se de uma dose generosa de rum caixisou. A voz de Helena era baixa, quase um sussurro contra a imensidão da sala. "Parabéns, Adriano." Ele deu um longo gole no rum, de costas para ela. "Isto muda tudo. Chega de projetos pequenos. Estamos nas ligas maiores. Isso muda-nos a nós, Adriano." Ela finalmente levantou os olhos do seu vinho, o coração uma pedra fria e pesada no seu peito. Ele virou-se e, pela primeira vez, a irritação nos seus olhos não estava velada. Era pura e impaciente. O que é suposto isso significar? Estou lá fora a construir um império para nós e tu fazes-me perguntas crípticas. Pergunto-te se és feliz, disse ela, a sua voz a ganhar um pouco de força. Se somos felizes. Ele soltou uma gargalhada curta e amarga. A felicidade é um luxo, Helena. O sucesso é uma necessidade. Pensei que tu, de todas as pessoas, o entenderias. O teu pai certamente o faz. A menção do seu pai, Simão Valente, foi um golpe deliberado. Adriano sempre teve uma relação complicada com a imensa riqueza e o poder do seu sogro. Estava desesperado pela sua aprovação e ressentido pela sua sombra. Simão Valente era um leviatã corporativo, presidente da Valente Global Holdings, um conglomerado com interesses em tudo, desde a logística à biotecnologia. Era um nome que fazia os mercados tremerem. O meu pai não tem nada a ver com isto, disse Helena com firmeza. Isto é sobre tu e eu, e sobre a tua assistente. O nome flutuou no ar entre eles, não dito, mas ensurdecedor. O rosto de Adriano endureceu, a sua máscara afável a desmoronar-se para revelar a fria e dura ambição por baixo. Ele pousou o seu copo com um clique nítido. Tens razão, disse com a voz desprovida de todo o calor. Isto é sobre tu e eu. E acabou. As palavras atingiram-a com a força de um golpe físico. Ela sentiu o ar abandonar os seus pulmões. O quê? Acabou, Helena, repetiu, caminhando em direção à grande escadaria, já mentalmente a seguir em frente. Eu quero o divórcio. Eu queria ter te dito, mas estava à espera que o acordo do Porta do Sol fosse fechado. Simplifica as coisas. Simplifica as coisas. 10 anos de vida, amor e sonhos partilhados, reduzidos a uma questão de conveniência. Estás a deixar-me por ela? A pergunta foi um sussurro abafado. Adriano parou com a mão no corrimão. Nem sequer teve a decência de o negar. A Marisa entende-me, entende a minha ambição. Ela não se contenta em ficar à margem e desenhar edifícios para organizações sem fins lucrativos. Ela quer estar na arena. Olhou para Helena, e a sua expressão foi de pena. Era o mais insultuoso que ele podia ter feito. Simplesmente nos distanciamos, Lena. Acontece.
As pessoas mudam. Helena ficou paralisada. O seu copo de vinho agarrado na mão. O silêncio com que ela tinha vivido durante um ano, de repente rebentou num rugido ensurdecedor nos seus ouvidos. Ele estava a atirá-la para o lixo. Estava a descartar a vida deles em conjunto por um affair barato e um contrato maior. Ele continuou a subir as escadas, os seus passos a ecoarem no espaço cavernoso. "O meu advogado entrará em contato com o teu amanhã", gritou. "Tentemos ser civilizados quanto a isso. Serei generoso, claro, pelos velhos tempos." Enquanto ele desaparecia no quarto que tinham partilhado durante uma década para fazer as malas, Helena baixou a mão lentamente. Olhou para o vinho caro, o mármore polido, a iluminação desenhada por arquitetos que projetava um brilho quente sobre o espaço frio e vazio. Aquilo já não era um lar, era um monumento a uma mentira. Uma única lágrima traçou um caminho pela sua bochecha. Ele pensou que tinha o controlo. Pensou que era ele quem estava a fazer todos os movimentos, a ditar os termos da sua separação. Ele acreditou que ela era a artista tranquila e gentil que ele podia facilmente afastar. Ele esquecera-se de que um alicerce, quando é atacado, se apoia na sua rocha-mãe. E a sua rocha-mãe era um homem chamado Simão Valente. Na sua arrogância, Adriano Souto não só terminou um casamento, declarou guerra a um império, o despertar do Leviatã. A reunião ocorreu numa sala de conferências com paredes de vidro no 50º andar de um arranha-céus no distrito de negócios de Campolide. A vista para o skyline de Lisboa era impressionante. Um mar de tijolo e vidro sob o sol de outono. Mas Helena não via nada disso. O seu mundo tinha se reduzido à mesa de mogno polida e aos rostos presunçosos dos dois homens sentados em frente a ela e ao seu advogado, um homem tranquilo e metódico chamado Roberto Vasques. Vasques era o homem do seu pai, enviado na manhã após o telefonema noturno e choroso de Helena para Simão. Tinha uns 60 e poucos anos, com uma mente tão afiada como um pedaço de vidro e uma lealdade à família Valente que era absoluta. Ele tinha revisto o acordo pré-nupcial que ela e Adriano tinham assinado uma década antes, um documento de ferro redigido pela sua própria firma. "As exigências do senhor Souto são audazes", disse-lhe Vasques naquela manhã com um tom seco como o pó. "Parece estar a operar sob um grave erro de apreciação da sua posição legal." Agora, sentada em frente a esse erro de apreciação em pessoa, Helena entendia. Adriano irradiava uma confiança que beirava a megalomania. Recém-saído do seu acordo do Porta do Sol, ele via-se a si próprio como um titã intocável da indústria, um homem self-made que tinha conquistado o seu lugar à mesa. "Então vamos ao que interessa", começou o advogado de Adriano, Jaime Pinheiro, a deslizar uma pasta encadernada em couro sobre a mesa. "Adriano tem sido mais do que razoável na sua proposta. Em nome de uma resolução rápida e amigável, ele não procura nenhuma reivindicação sobre o fideicomisso pessoal de Helena, que, como todos sabemos, é substancial." Fez uma pausa, como se esperasse gratidão. Vasques simplesmente olhou para ele com uma expressão ilegível. Pinheiro limpou a garganta e continuou. "Adriano, claro, ficará com a penthouse do Restelo. Ele considera o ativo principal do casamento um reflexo do seu sucesso. Ele também solicita 50% de todos os ativos líquidos acumulados durante o casamento, o que inclui a carteira de investimento conjunta com o banco BPI. E, finalmente, um pagamento de pensão alimentícia de uma só vez de 5 milhões de euros,
para compensar a angústia emocional e os sacrifícios profissionais que fez para apoiar os esforços artísticos de Helena. Uma bolha de riso histérico subiu à garganta de Helena. Sacrifícios profissionais. Ele tinha troçado abertamente do trabalho dela durante anos. Ele queria a casa que ela tinha redesenhado e renovado pessoalmente, pondo o seu coração em cada detalhe. Ele queria 5 milhões de euros pela angústia emocional de lhe ter sido infiel com a sua secretária. Antes que ela pudesse falar, Vasques levantou uma mão, um gesto pequeno e subtil. Senhor Pinheiro, Senhor Souto. Começou com a voz uniforme e tranquila. Sejamos perfeitamente claros. O acordo pré-nupcial, assinado por ambas as partes a 12 de junho de 2015, é inequívoco. Em caso de dissolução do casamento por motivo de infidelidade, a parte culpada perde todo o direito à propriedade partilhada e não tem direito à pensão alimentícia alguma. Adriano zombou, recostando-se na cadeira com um suspiro teatral. Ah, vá lá! Essa cláusula de infidelidade é arcaica. Nunca se manterá nos tribunais. Quem pode dizer quem teve a culpa? Os casamentos são complicados, não são? Complicados? Perguntou Vasques, os seus olhos fixos nos de Adriano. Porque eu tenho aqui uma declaração jurada do porteiro do Hotel Ritz que detalha as reuniões semanais do Sr. Souto com uma tal senhora Marisa Teles durante os últimos 8 meses. Tenho recibos da David Rosas por um colar de diamantes não comprado para minha cliente. Também tenho um relatório forense digital do portátil pessoal do Sr. Souto, o registrado como um ativo conjugal conjunto, que contém um registro bastante extenso da vossa correspondência. Gostaria que eu lesse? O sorriso confiante de Adriano vacilou. Um vislumbre de pânico atravessou os seus olhos antes que ele o mascarasse com raiva. Isso é uma invasão de privacidade. Não podem usar isso. Podemos e vamos usar, declarou Vasques categoricamente. O portátil foi comprado com fundos de uma conta conjunta, o que o torna propriedade conjugal. A evidência é admissível e é condenatória. Pinheiro, o advogado caro, mexeu-se desconfortavelmente. Ele não esperava este nível de preparação. Esperava uma esposa chorosa e de coração partido, disposta a pagar qualquer preço para que a dor desaparecesse. Não esperava o braço legal da valente Global Holdings. Agora Vasques continuou, deslizando uma única folha de papel sobre a mesa. Esta é a nossa contraproposta. É também a nossa oferta final. Helena ficará com a penthouse e todo o seu conteúdo. Retém 100% da carteira de investimento conjunta. O Sr. Souto desocupará as instalações no prazo de 48 horas. Ser-lhe-á permitido levar os seus pertences pessoais, que serão embalados para ele sob supervisão. Não haverá pensão alimentícia. Inclinou-se ligeiramente, a sua voz a baixar para um sussurro conspirador. Em troca da sua aceitação imediata e incondicional destes termos, Helena aceitará um acordo de não divulgação relativamente às circunstâncias do divórcio. Eu imagino que o Conselho de Administração do Grupo de Desenvolvimento Porta do Sol, um grupo notoriamente conservador, possa ver com maus olhos o caráter moral do seu novo sócio se certos detalhes vazarem para a imprensa. Risco reputacional, acho que lhe chamam. A ameaça era clara, fria e absolutamente aterrorizante. O rosto de Adriano passou de pálido a um vermelho furioso. Estava a ser encurralado, superado em estratégia a cada passo. Olhou para Helena à espera de ver triunfo nos seus olhos, mas tudo o que encontrou foi uma tristeza profunda e transcendente. Aquele era o homem que ela tinha amado, reduzido a um estranho mesquinho e ganancioso. Isto é por causa dele, não é?
retorquiu Adriano com a voz a tremer de raiva. Este é o teu pai. Correste a chorar para o papá, e ele enviou o seu pitbull para limpar a tua confusão. Não consegues fazer nada sozinha, pois não, Lena? O insulto destinado a feri-la mal registou. Ela passara uma década a tentar provar que era mais do que apenas a filha de Simão Valente. Construíra uma carreira, um lar, uma vida, tudo numa tentativa de se sustentar. E no final, quando o homem a quem ela tinha dado essa vida tentou queimar tudo, foi o poder do seu pai, o seu escudo. A ironia não lhe escapou. Assina o papel, Adriano, disse ela, a sua voz a encontrar uma força que não sabia que possuía. Acabou. Apenas assina e vai-te embora. Os seus olhos desviaram-se de Helena para Vasques e para o seu próprio advogado, que fez um aceno quase imperceptível. Pinheiro sabia que estavam perdidos. Lutar contra aquilo seria convidar a humilhação pública e a ruína profissional para o seu cliente. Com uma mão que tremia de fúria, Adriano agarrou uma caneta e rabiscou a sua assinatura no documento. Atirou a caneta sobre a mesa, o barulho a ecoar na sala silenciosa. Levantou-se, a sua cadeira a arrastar-se ruidosamente contra o chão. Apontou para Helena com um dedo. Vais arrepender-te disto, sibilou. Construí a minha empresa do nada. Não preciso de ti. Não preciso do dinheiro do teu pai. Eu tenho o acordo do Porta do Sol. Eu ainda ganho. Tu e o teu pai. Vão ver. Saiu furioso da sala, Pinheiro a correr atrás dele. A porta fechou-se com um clique e Helena finalmente soltou a respiração que tinha estado a prender. Não sentiu vitória, apenas uma dor vazia. A cobrança da dívida. A sala de Simão Valente, número 80 no andar do edifício Valente Global, era um testemunho da sua filosofia. O poder é silencioso. Não havia exibições ostensivas de riqueza. A única decoração real era a vista. Uma panorâmica de Lisboa. Um lembrete constante do mundo que ele dominava. Simão em si era muito parecido com o seu escritório. Aos 72 anos era magro e impecavelmente vestido. Os seus olhos, de um azul penetrante, não perdiam nada. Movia-se com uma graça deliberada que desmentia a velocidade feroz com que a sua mente trabalhava. Era um predador que não precisava de rugir. A sua mera presença era suficiente para silenciar uma sala. Ele ouviu o telefonema inicial de Helena 2 dias antes, com uma quietude que teria inquietado qualquer um que não o conhecesse. Não interrompeu. Simplesmente absorveu os detalhes da dor da sua filha e a traição de Adriano. Quando ela terminou, com a voz embargada pelas lágrimas, ele só dissera 2 palavras. Eu trato disso. Agora, estava sentado atrás da sua vasta secretária, a olhar para um tablet que mostrava um complexo diagrama de fluxo. Roberto Vasques estava sentado em frente a ele. Ele assinou, informou Vasques. Estava beligerante, mas assinou. Estará fora da penthouse até sexta-feira. Simão assentiu lentamente, o seu olhar fixo no tablet. As últimas palavras dele foram arrogantes. Ele pensa que o acordo do Porta do Sol o torna invencível. Ele levou o crédito por construir a sua empresa do nada e declarou que não precisava de Helena nem do dinheiro da sua família. Um raro sorriso frio tocou os lábios de Simão. Não chegou aos seus olhos. Do nada. Essa é uma interpretação da história bastante criativa. Tocou no ecrã do seu tablet. Havia um histórico detalhado da empresa de Adriano desde o seu início. Capital inicial, disse Simão, apontando para a primeira entrada. 500 mil euros.
Os registros oficiais catalogam-no como uma herança de uma tia distante. Na realidade, foi uma transferência bancária anônima de uma subsidiária de um fideicomisso da Valente Global, um presente de casamento que fiz a Helena, que ela depois emprestou ao seu ambicioso novo marido, para que ele pudesse sentir que estava a construir algo por si mesmo. Tocou novamente no ecrã. O seu primeiro contrato importante, um hotel boutique em Faro. O promotor, um senhor Pires, foi notavelmente complacente nos seus termos. Casualidade, a construtora do senhor Pires tinha um empréstimo de 40 milhões de euros do Banco BPI, um banco onde a Valente Global tem uma participação de 19%. Uma palavra tranquila minha ao presidente do banco assegurou que o senhor Pires fosse receptivo ao promissor novo arquiteto. Ele continuou pela lista. Uma variação de zoneamento que foi misteriosamente aprovada. Um fornecedor-chave que estendeu uma generosa linha de crédito quando mais ninguém o fazia. Uma história negativa na imprensa sobre um concorrente que foi eliminada no último minuto. Cada passo da ascensão de Adriano tinha sido pavimentado, silenciosa e invisivelmente com a influência de Simão Valente. Adriano tinha estado tão cego pela sua própria ambição que confundiu uma plataforma de lançamento cuidadosamente construída com o seu próprio talento inato. Ele acreditou que construiu o seu império, murmurou Simão. Ele não tem ideia de que era simplesmente um inquilino num edifício que eu possuía o tempo todo. É hora de emitir um aviso de despejo. Vasquez observou o seu chefe. Isto era diferente. Isto tinha uma corrente de fúria pessoal sob a calma gélida. Isto era por Helena. Quais são as suas instruções, senhor? Perguntou Vasquez. O olhar de Simão finalmente levantou-se do tablet e toda a força arrepiante da sua atenção se fixou no seu advogado. O grupo de desenvolvimento Porta do Sol. O financiamento deles para esse projeto é um complexo sindicato de credores. Encontra o ponto de apoio, o único credor cuja retirada causaria uma cascata de confiança. Compra a posição deles. Nós seremos o credor principal. Entendido, senhor. E as outras linhas de crédito de Souto? A Souto Arquitetura Inovadora está alavancada até a medula, disse Simão, a voz grave. Ele usou os lucros projetados do acordo do Porta do Sol para obter um empréstimo de expansão maciço do Banco BPI, o mesmo banco com o qual o ajudamos há anos. Tive uma conversa com o presidente do banco esta manhã. Uma conversa muito agradável. Discutimos a gestão de riscos. Expressei a minha preocupação com a sobreexposição ao volátil setor imobiliário comercial. O Banco BPI vai exigir o pagamento do seu empréstimo, citando uma cláusula de alteração adversa material. O montante total vence em 30 dias. 30 dias era uma sentença de morte para uma empresa como a de Adriano. Aos seus fornecedores, sugeriu Vasquez. A maioria dos seus contratos de materiais são com subsidiárias do Grupo Materiais Total. Como sabes, o nosso fundo de pensões é o seu maior investidor institucional. Ser-lhes-á comunicado que, devido a uma revisão estratégica, todos os termos de crédito com a Souto Arquitetura Inovadora ficam revogados. Será exigido o pagamento adiantado para todas as encomendas futuras. Imediatamente. A estratégia era brutalmente elegante. Não era um assalto frontal. Era um estrangulamento sistêmico. Simão não ia apenas derrubar Adriano, ia desmantelar todo o ecossistema que o apoiava peça por peça até não restar nada mais do que ar. E a senhora Teles? Inquiriu Vasquez. Simão fez um gesto de desdém com a mão. A secretária é um sintoma, não a doença.
Ela é atraída pelo poder e pelo dinheiro. Quando estes acabarem, ela desaparecerá como o nevoeiro da manhã. Está abaixo da minha consideração. O seu foco estava unicamente em Adriano. A arrogância do rapaz é o seu defeito fatal. Ele voou perto do sol a acreditar que tinha construído as suas próprias asas. Está prestes a descobrir que elas eram feitas de penas emprestadas. E estou a retirar o empréstimo. Levantou-se e caminhou em direção à vasta janela. Ele magoou a minha filha, Roberto, disse Simão com a voz um rosnido baixo e perigoso. Pegou no amor e na lealdade dela e tratou-os como ativos descartáveis. Ele pensou que o nome da minha família era uma ferramenta para ele usar. Está prestes a aprender que também pode ser uma arma de um peso inimaginável. Lá embaixo, algures naquela selva de betão, Adriano Souto estava provavelmente a celebrar, a brindar à sua liberdade e ao seu futuro brilhante com a sua amante. Estava felizmente inconsciente de que um predador silencioso e paciente, empoleirado no topo da cidade, acabara de o marcar como presa. A caçada tinha começado. O colapso, Black Pond, o checkmate. O primeiro tremor atingiu numa terça-feira. Adriano estava numa reunião com a sua equipa de design a traçar as fases iniciais do projeto Porta do Sol. Estava no topo do mundo. O divórcio era um aborrecimento menor, uma nota de rodapé, na sua grande ascensão. Tinha Marisa ao seu lado. Até a tinha promovido a diretora de operações. Um título que vinha com um escritório de canto e um salário surpreendente. Sentia-se libertado, poderoso e imparável. Então o seu telemóvel vibrou. Era o seu diretor financeiro, um homem perpetuamente nervoso chamado Xavier. "Precisas de ver isto", disse Xavier com a voz tensa. Adriano desculpou-se da reunião e dirigiu-se ao escritório de Xavier. No ecrã havia um e-mail do grupo de desenvolvimento Porta do Sol. Era um aviso formal e conciso, citando alterações imprevistas na sua estrutura de financiamento. Estavam a pôr o projeto em pausa indefinida. O que raio significa isso? Exigiu Adriano. Temos um contrato. Significa que se estão a retirar, disse Xavier, o rosto pálido. O contrato tem uma cláusula de rescisão, artigo 7b. Se o seu financiamento principal se retirar, eles podem dissolver o acordo com uma penalidade. A penalidade é uma fração do que o projeto vale. Adriano sentiu uma pontada de medo frio. O financiamento deles era sólido. Era com um consórcio liderado pelo Deutsche Bank. De acordo com a minha fonte, uma firma de capital privado, a Blackstone Capital, comprou a posição do Deutsche Bank na semana passada. Depois declararam que os termos do empréstimo eram inaceitáveis e retiraram o financiamento. Todo o consórcio colapsou. A Blackstone Capital, franziu a testa Adriano. Nunca ouvi falar deles. São novos, mas são agressivos. O rumor é que são uma fachada para um player muito maior. Um player maior. As palavras ecoaram sinistramente na mente de Adriano. Ele passou o resto do dia ao telefone a gritar com advogados e contactos no Porta do Sol, mas era como bater num fantasma. A decisão era final. O acordo que era suposto torná-lo uma lenda tinha desaparecido. No dia seguinte atingiu o segundo tremor. Foi um telefonema de Marcos Lacerda, o presidente do Banco BPI. Adriano tinha jogado golfe com ele, considerava-o um amigo. "Adriano, meu caro, péssimas notícias", disse Lacerda, a voz a resumir uma simpatia falsa e praticada. O conselho teve uma reunião de avaliação de riscos. Dado o colapso do acordo do Porta do Sol, estamos a ver uma alteração adversa material
nas perspectivas financeiras da tua empresa. Temos de exigir o pagamento do empréstimo de expansão de 20 milhões de euros. De acordo com o pacto, vence em 30 dias. O telefone sentiu-se escorregadio na palma suada de Adriano. 30 dias! Marcos, não podes estar a falar a sério. Isso é impossível. As minhas mãos estão atadas, Adriano. O conselho está assustado. Tu sabes como é. Adriano não sabia como era. Nunca tinha estado do lado dele do telefonema antes. Ele sempre fora o favorecido, o que tinha os seus riscos garantidos. Agora, de repente, era um peso. Os tremores estavam a transformar-se num terremoto. Ele ligou para o seu fornecedor de aço e betão para um projeto mais pequeno em curso. O gerente de compras, um homem que o tinha vindo a bajular durante anos, de repente foi frio e formal. Lamento, senhor Souto. A nossa política corporativa mudou. Todos os pedidos futuros com a sua firma exigirão um pagamento de 100% adiantado por transferência bancária, antes de podermos processá-los. Adiantado? Temos uma linha de crédito há 60 dias convosco, rugiu Adriano. Essa linha de crédito foi suspensa com efeito imediato. Lamento, é uma decisão da corporação. O pânico, frio e agudo, começou a arranhar a garganta de Adriano. Isto não era azar. Isto não era uma recessão de mercado. Isto era um ataque coordenado. Ele recolheu-se ao seu escritório, o grande espaço que tinha desenhado como um monumento ao seu próprio sucesso. Agora parecia um túmulo. Marisa entrou, a sua arrogância habitual substituída por uma energia nervosa. — E Adriano, o que se passa? Perguntou a voz aguda. — O meu Amex corporativo acabou de ser recusado. As contas da empresa estão congeladas. É um problema temporário de fluxo de caixa, retorquiu ele passando as mãos pelo cabelo. Estou a tratar disso. Mas ele não estava a tratar disso. Estava a afogar-se. Ele passou a semana seguinte a ligar freneticamente para todas as instituições financeiras e investidores privados que conhecia, a tentar obter um empréstimo ponte para pagar ao banco BPI. A resposta era sempre a mesma, um não educado, mas firme. Era como se um memorando tivesse saído por todo o setor financeiro. Adriano Souto é veneno. A sua rede de amigos e contactos, cuidadosamente selecionados, evaporou-se. As chamadas ficaram sem resposta. Os convites para almoçar foram educadamente recusados. Os homens que lhe tinham dado palmadinhas nas costas e o tinham chamado de gênio há uma semana, agora olhavam através dele nos eventos da indústria. O apoio de Marisa começou a transformar-se em ressentimento. As compras pararam. Os jantares luxuosos foram substituídos por noites tensas, a comer take-away na penthouse meio vazia. As coisas de Helena tinham desaparecido, embaladas e retiradas com uma eficiência impiedosa, deixando espaços estéreis e vazios que troçavam dele. — Tu prometeste-me que íamos chegar ao topo, Adriano, disse Marisa uma noite, a voz áspera pela acusação, enquanto olhava para uma fatura vencida do seu novo Mercedes. — Isto não parece o topo, isto parece um barco a afundar-se. — Eu só preciso de mais tempo, insistiu ele, o seu desespero palpável. — Alguém me está a fazer isto. Isto é um ataque dirigido. — Quem faria isso? Troçou ela. — Tu não és assim tão importante, Adriano. Mas enquanto ela o dizia, um pensamento arrepiante, uma recordação, surgiu na mente de Adriano. Ele lembrou-se dos olhos frios e tranquilos de Vasques na sala de conferências. Lembrou-se da tristeza tranquila de Helena e lembrou-se do seu próprio e arrogante golpe de despedida. — Tu e o teu pai vão ver.
Ele pensara que era uma ameaça que lhes estava a fazer. E se fosse uma profecia sobre si mesmo? Cambaleou até a sua secretária e abriu um terminal de notícias financeiras. Escreveu Blackstone Capital, a misteriosa firma que tinha torpedeado o seu acordo. Não havia muita informação, apenas um endereço registrado e uma lista de sócios gerentes que ele não reconheceu. Começou a cruzar os nomes dos sócios. Um deles, João M. Rios, tinha servido anteriormente no conselho de uma empresa de biotecnologia. Ele procurou mais fundo. Essa empresa de biotecnologia tinha sido adquirida há 3 anos pela Valente Global Holdings. O sangue escoou do seu rosto. Não era uma coincidência, era uma firma. Depois procurou os maiores investidores do grupo Materiais Total. O primeiro da lista era o fundo de pensões dos funcionários da Valente Global. Finalmente, procurou o conselho de administração do Banco BPI. 3 dos 12 membros tinham laços diretos com empresas dentro do Império Valente Global. Tudo estava conectado. Simão Valente. Não foi uma declaração de guerra alta e zangada. Foi uma execução sistemática e silenciosa. Simão não tinha vindo atrás dele com uma espada. Ele tinha simplesmente feito alguns telefonemas tranquilos, movido algumas alavancas invisíveis e reestruturado a realidade de Adriano. Ele tinha cortado o oxigênio e agora estava apenas à espera que ele se asfixiasse. A empresa dele não era um castelo de cartas por ser fraca. Era um castelo de cartas porque Simão Valente tinha sido dono da mesa sobre a qual estava construído o tempo todo. E agora ele estava simplesmente a limpá-la em silêncio. O ajuste de contas. O dia do ajuste de contas chegou com uma chuva fria e cinzenta que refletia o estado da alma de Adriano. Era o prazo final para o pagamento do empréstimo do Banco BPI. Ele estava sentado no seu escritório, a olhar para um saldo bancário que era inferior à sua hipoteca mensal, quando o seu assistente, o único que ele podia pagar, lhe disse que um senhor Vasques estava ali para o ver. O coração de Adriano bateu fortemente contra as costelas. Sentiu uma onda de raiva pura e impotente. Endireitou a gravata, alisou o cabelo e saiu para a área de recepção, decidido a confrontar o seu carrasco com algum vislumbre de dignidade. Roberto Vasques estava parado junto à janela, a olhar para a cidade banhada pela chuva. Virou-se quando Adriano se aproximou com a expressão neutra. Senhor Souto, disse com a voz educada, obrigado por me receber. O que queres? Rosnou Adriano. Vieste dançar sobre o túmulo? De modo algum, respondeu Vasques suavemente. Estou aqui em nome de um cliente que adquiriu recentemente a sua dívida do Banco BPI. Uma vez que o senhor incumpriu o pagamento, o meu cliente é agora o principal detentor de um ônus sobre todos os ativos da Souto Arquitetura Inovadora, incluindo a sua propriedade intelectual, contratos em curso e toda a propriedade física. Adriano olhou para ele sem compreender. O teu cliente? Quem? Parece que a sua empresa está oficialmente em bancarrota, continuou Vasques, ignorando a pergunta. Um dia triste. No entanto, o meu cliente viu uma oportunidade. Eles compraram a empresa dos administradores por uns poucos cêntimos por euro. Devo acrescentar, o terror gelado no peito de Adriano foi substituído por um pressentimento. Quem comprou a minha empresa? Sussurrou. Vasques permitiu-se um sorriso pequeno e fino. A nova proprietária considerou que era importante supervisionar a transição pessoalmente. Ela está à sua espera no seu antigo escritório. Proprietária?
Adriano cambaleou e passou por Vasques, a sua mente a recusar-se a processar a implicação. Ele abriu a porta do seu escritório, a sala que tinha sido o centro do seu universo. E ali estava ela. Helena Valente estava em pé junto à sua secretária, a olhar para as plantas do projeto Porta do Sol. Ela já não era a mulher de coração partido e com lágrimas no rosto que ele tinha deixado para trás. Estava vestida com um fato de calça azul marinho, o seu cabelo apanhado num estilo elegante e profissional. Irradiava uma calma e uma autoridade que ele nunca tinha visto nela. Parecia poderosa. Parecia o seu pai. Virou-se para o olhar. Os seus olhos tranquilos e límpidos. Não havia ódio neles. Nem raiva. Apenas uma avaliação fria e imparcial que era de alguma forma mais aterradora do que qualquer fúria. Olá, Adriano, disse com a voz uniforme. Helena, o que é isto? O que é que fizeste? Gaguejou. Eu? Helena levantou uma sobrancelha. Eu estive ocupada. Abri a minha própria firma. Chama-se Fundamentos Arquitetura. Focamo-nos na renovação urbana sustentável. É muito gratificante. Fez um gesto em redor do escritório. Isto, no entanto, é o trabalho do meu pai, um pequeno projeto secundário dele. Ele pode ser muito sentimental com a família. Adriano afundou-se numa das cadeiras de visita, a luta finalmente a esgotar-se por completo. Ele arruinou-me. Não, disse Helena com a voz firme. Tu arruinaste-te, Adriano. O meu pai apenas retirou as redes de segurança que nunca soubeste que tinhas. Ele eliminou as vantagens invisíveis, os empréstimos favoráveis, os fornecedores amigos. Obrigou-te a valer-te por ti mesmo, e tu simplesmente colapsaste. Acontece que o império que construíste não era mais do que uma fantasia subsidiada. Ela caminhou em direção à parede e começou a tirar calmamente as plantas do Porta do Sol, enrolando-as com facilidade. O que é que vais fazer com a empresa? Perguntou ele com a voz mal era um sussurro. Vamos dissolvê-la, disse ela simplesmente. Venderemos os ativos físicos, os computadores, o mobiliário. O nome Souto Arquitetura Inovadora deixará de existir. Os teus contratos serão absorvidos por outras firmas mais estáveis. Será como se nunca tivesse existido. Era a aniquilação total. O seu nome, o seu legado, tudo se tinha ido. Por que, Helena? Suplicou com um tom patético na sua voz. Por que razão ir tão longe? Ela finalmente olhou para ele e pela primeira vez ele viu um vislumbre da mulher com quem se casara, um vislumbre da dor que ele lhe causara. Uma vez perguntaste-me quanto valia o meu pequeno hobby, disse ela com a voz perigosamente baixa. Tu desprezaste o meu trabalho, a minha paixão, a minha própria identidade como algo pitoresco e inconsequente. Tu construíste todo o teu mundo sobre a ideia de que tu eras o sucesso e eu era o acessório. Fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. O meu pai fez isto porque magoaste a filha dele. Mas eu estou aqui, Adriano, para te mostrar o resultado, para que entendas. Este é o meu ajuste de contas. Isto é o que acontece quando confundes a bondade com a fraqueza. Isto é o que acontece quando tentas derrubar uma mulher que sabe como construir coisas que duram. Ela guardou as plantas enroladas debaixo do braço e caminhou em direção à porta, parando ao lado da cadeira dele. Vasques acompanhar-te-á à saída, disse, não sem bondade, mas com uma finalidade que era absoluta. Os seguranças têm uma caixa com os teus pertences pessoais da secretária. Deus, Adriano. E com isso, ela foi-se embora,
Adriano ficou ali, um homem quebrado nas ruínas da sua vida, a ouvir o som dos saltos de Helena Valente a ecoar pelo corredor, o som dela a afastar-se, não só dele, mas em direção ao seu próprio futuro, um futuro que ela agora estava a construir sobre as cinzas do dele. O ajuste de contas estava completo. O legado e o propósito. Enquanto o mundo de Adriano Souto implodia, Helena Valente estava a construir metodicamente um novo. As primeiras semanas após o divórcio foram uma mistura de dor e desorientação, mas o seu trabalho tornou-se a sua terapia e a sua salvação. A sua amiga, Clara, foi a sua rocha. Ele era um tolo, Helena, disse Clara uma noite. Viu um lindo jarrão artesanal e queixou-se de que não era um megafone. Ele perdeu. Helena transformou uma ala livre da Penthouse num estúdio de design, chamando-a a sua nova firma, Fundamentos Arquitetura, um nome que era tanto uma declaração profissional quanto um mantra pessoal. Ela construiria coisas que fossem fortes, honestas e concebidas para durar. Não demorou muito a garantir o projeto de requalificação mais difícil da Câmara Municipal, um que as firmas maiores não queriam tocar. Ela não desenhou apenas edifícios. Ela desenhou uma comunidade no antigo porto de Setúbal. Ela ganhou o contrato, uma vitória maciça, que foi inteiramente ganha por mérito próprio. Ela estava no seu elemento a fazer o trabalho para o qual tinha nascido. Era uma felicidade profunda e resiliente que não sentia há anos. Passaram 3 meses antes que os seus caminhos se cruzassem pela última vez. Ela estava no local do projeto de Setúbal, a supervisionar os trabalhos preliminares, quando o viu. Ele estava a trabalhar como parte da equipa de demolição, um subempreiteiro contratado pela construtora principal. Estava magro, curtido e quase irreconhecível com um capacete e um colete de segurança sujo. Ele a viu ao mesmo tempo. O seu rosto ficou vermelho de vergonha e ele rapidamente se virou, à espera que ela não tivesse reparado. Mas ela tinha reparado. Helena sentiu uma pontada, não de pena, mas de um estranho e distante encerramento. Aquela era a realidade do seu império. Sem a mão invisível do seu pai, era para ali que o seu próprio talento e ambição o tinham levado. Ela caminhou com o seu próprio capacete firmemente colocado. O chefe da equipa aproximou-se imediatamente. Senhora Valente, tudo a seu gosto. Tudo bem, patrão? Perguntou ele. Eu me perguntava sobre aquele homem ali, disse ela, com os olhos nas costas de Adriano. O trabalho dele é satisfatório. O chefe apertou os olhos. Souto? Sim, está bem. Resmunga muito, mas chega a horas. Um pouco sabichão para ser um tipo a abrandar o ritmo. Isso sim. Helena simplesmente assentiu. Ela podia tê-lo despedido. Uma palavra dela e ele teria desaparecido. O pensamento brilhou e morreu. Não fazia sentido. A guerra tinha terminado, ela já tinha ganho. Ela afastou-se sem dizer uma palavra. Não precisava de vingança. O seu sucesso, a sua felicidade, a sua nova vida em florescimento. Essa era a única declaração que importava. Ela era Helena Valente, a arquiteta, uma construtora, uma criadora. Ela era uma fênix que não só se levantou das cinzas de um casamento falhado, mas usou essas mesmas cinzas para fertilizar o solo para um novo começo brilhante. 2 anos depois, na gala anual de caridade da Valente Global Holdings, no Museu Calouste Gulbenkian, Helena encontrava-se no centro, ao lado do seu pai. Ela já não era apenas a filha de Simão Valente.
Ela era uma luminária por direito próprio. A Fundamentos Arquitetura era a firma mais falada na cidade. O projeto de Setúbal estava a ser aclamado como uma obra-prima. Naquela noite, Vasques aproximou-se dela. Helena, disse com um respeitoso aceno, pensei que te pudesse interessar. Adriano Souto foi oficialmente libertado da sua proteção contra a bancarrota na semana passada. Todas as dívidas pagas, embora continue a ser, para todos os efeitos, indigente. E o que é que ele está a fazer agora? Perguntou ela. Está a trabalhar como desenhador para uma pequena firma em Viseu, informou Vasques. Trabalho de baixo nível. Desenha centros comerciais e parques de estacionamento. Aparentemente, o nome dele é tão tóxico na comunidade arquitetónica de Lisboa que é o único trabalho que conseguiu encontrar. Helena imaginou-o por um momento. O homem que sonhava com arranha-céus reluzentes agora curvado sobre uma secretária a desenhar as dimensões de lugares de estacionamento. Havia uma certa justiça cósmica nisso. O seu olhar desviou-se pela sala, aterrando no engenheiro-chefe do seu projeto de Setúbal, um homem amável e inteligente chamado David Castro, o mesmo diretor financeiro que tinha trabalhado para Adriano. Ela o tinha contratado após o colapso da Souto Arquitetura Inovadora, vendo o seu talento e integridade. Eles tinham forjado um romance gentil e respeitoso. Ele olhou para ela nos olhos e sorriu. Um sorriso caloroso e genuíno, que não tinha nenhuma agenda, apenas afeto. Ela devolveu o sorriso. Uma profunda sensação de paz a instalar-se sobre ela. A sua vida estava cheia, não só de sucesso, mas de propósito, respeito e a promessa de um amor construído sobre uma verdadeira base de parceria. Adriano Souto tinha tentado demolir a sua vida, mas não conseguiu compreender um princípio fundamental da arquitetura, um princípio que ela agora encarnava. Não se pode destruir uma estrutura atacando a sua fachada. A força real, a força duradoura, provém da integridade do alicerce. Conclusão e chamada à ação. A história de Helena é um poderoso lembrete de que as pessoas mais tranquilas têm frequentemente os aliados mais poderosos e que a verdadeira riqueza não está numa conta bancária, mas no autorrespeito e na integridade. Adriano Souto aprendeu essa lição da maneira mais difícil, perdendo tudo porque subestimou a mulher que traiu. Ele a viu como um acessório do seu sucesso, esquecendo-se de que ela era a filha do homem que tinha silenciosamente arquitetado esse sucesso o tempo todo. Desde as cinzas de uma traição devastadora, Helena não só se vingou, redescobriu o seu propósito e construiu um império próprio, nos seus próprios termos. O que achaste da épica vingança silenciosa de Simão Valente? Foi justificada ou foi demasiado longe? Deixa-nos saber a tua opinião nos comentários abaixo. E não te esqueças de subscrever a este canal e ativar o sininho para veres mais histórias de poder e vingança como esta. Vemo-nos no próximo vídeo, no